Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 1. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as ovelhas as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler até aqui e vamos meditar no capítulo completo, né? Como eu estava dizendo para os irmãos, eu acredito que a maioria dos homens que se dizem pastores hoje, eu acredito que eles não leem João 10, capítulo 10 de João, também não leem Ezequiel 34. Mas não leio por quê, pastor? Porque não há interesse para eles. Porque na verdade nós vamos hoje, Jesus vai falar, vai dar exemplo do bom pastor, mas também do salteador. Na verdade, aquele que não se interessa de saber quem e como é o bom pastor, ele é um salteador. E hoje nós observamos que hoje o que nós temos em abundância são salteadores, ladrões, que têm usado o evangelho em favor próprio, para se darem bem. Mas na verdade hoje nós vamos meditar nessa palavra. Jesus, ele, diante dessa parábola, ele diz: na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é um salteador. Jesus vai falando e como ali eles trabalhavam com ovelhas, eram pastores de ovelha, e talvez a Bíblia diz que eles não entenderam, né? E Jesus continua falando: aquele que não entra pela porta das ovelhas, ele não é um bom pastor. Porque quando ele entra pela porta, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e elas o acompanham. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele começa a dizer o que é o pastor, o exemplo dele. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. Mas o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Aí ele diz: olha, mas se vocês observar, o cara que não entra pela porta, que entra de uma maneira escusa, que não trata bem as ovelhas, ele é um mercenário. Aí ele dá o exemplo no versículo 12: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele viu o lobo e deixa as ovelhas e foge.
e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas, né? Jesus disse: sabe por quê? Porque eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Jesus quer dizer: olha, o pastor, o exemplo sou eu, porque o pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Aleluia. E ele vai dizer que o bom pastor, ele chama pelo nome, as ovelhas acompanham, mas de modo nenhum vão seguir o estranho, antes vão fugir dele, porque não conhecem a voz do estranho. Amados, o que nós estamos vendo hoje são estranhos à frente da obra de Deus. Jesus, ele vai dizer, vai explicar: eu sou a porta das ovelhas. Aqui está o segredo. Quando ele diz: olha, quem não entra pela porta. Aí eu acredito que naquela hora eles ficaram pensando na porta do curral, na porta do local de colocar as ovelhas, mas ele vai explicar: eu sou a porta. Então quem não entra por mim é mercenário, quem não entra através de mim é ladrão. Então Jesus dá um exemplo maior. O verdadeiro pastor segue o exemplo de Cristo. O verdadeiro pastor, ele entra através da porta, que a porta é o Cristo. E o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas e chama pelo nome, e as ovelhas conhecem e o seguem. Mas o mercenário, ele é ladrão, ele está para poder destruir, ele está se alimentando da lã das ovelhas, ele está se alimentando da gordura das ovelhas, mas em nenhum momento ele se preocupa em dar vida pelas ovelhas, porque Jesus diz: olha, quando ele vê um lobo, ele foge, ele abandona as ovelhas, ele não tem cuidado com as ovelhas. Irmãos, o que é que nós estamos vendo, irmão? Nós estamos vendo aí homens em cima dos púlpitos, igrejas lotadas, que eles não estão preocupados em nenhum momento com as ovelhas, mas estão preocupados em roubar. Eles estão preocupados com a lã, com a gordura, eles estão preocupados com o dinheiro, com as ofertas, com os dízimos. Eles sugam a energia das ovelhas, eles maltratam, eles tomam até o último centavo. Tornou Jesus a dizer que é a porta, e elas devem entrar, o verdadeiro pastor deve entrar pela porta, que é o Cristo. Ele diz: olha, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Meu irmão, meu amigo, você que se diz pastor, entenda uma coisa: se você não entrou pela porta, você não é pastor, você é um salteador, você é um ladrão, você é um bandido. Porque aquele que entra pela porta, ele entra, ele sai, ele encontra pastagem, ele encontra alimento, ele encontra descanso, e ele aprende a